Boa noite, meus irmãos. Deus que nos abençoe. Vamos orar, agradecendo ao Senhor Jesus Cristo pelas nossas vidas. Bondoso Deus e Senhor dos altos céus, nós estamos aqui na Tua presença, meu Pai, para Te agradecer por mais um dia de paz que o Senhor nos concedeu, para Te agradecer pelo Teu cuidado com cada um de nós, meu Pai. Vem estar no nosso lar, vem estar nas nossas vidas, vem estar com a nossa família, nos abençoando e nos guardando e nos livrando de todo mal. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe os pastores, o pastor que vai nos transmitir a mensagem nesta noite, meu Pai, que ele seja usado pelo Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abençoe não somente ele, mas os demais pastores, os presbíteros, os diáconos, abençoando toda a nossa família, meu Pai, abençoando aqueles irmãos que estão viajando, aqueles que estão por perto, juntos, nós estamos te pedindo misericórdia, que o Senhor nos ajude a vencer essas lutas dessa epidemia, meu Pai, que logo em breve nós estaremos juntos para glorificar o Teu nome, Senhor. Perdoa os nossos pecados e dirija as nossas vidas, porque as nossas vidas estão no Teu altar. E é no Teu nome santo que nós oramos e agradecemos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Amém.
Amado irmão, eu quero ler um texto da palavra do bom Deus para você nesta oportunidade do culto, que nos diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver propósito no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Eu quero dizer para você que se você sente no teu coração de estar conosco na caminhada cristã, de fazer parte deste ministério, de vir para cá, de ajudar, de contribuir, venha com alegria no coração, participe com alegria no coração, entregue-se com alegria no teu coração. Se você quer participar nas ofertas, nos dízimos, faça tudo isso com alegria no coração. As maiores e melhores ofertas e dízimos são aquelas que vêm de um coração alegre, satisfeito, sabedor de que de todo o bem a fonte é o nosso bom Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Participe conosco desta igreja em todos os sentidos, porque a sua igreja, a sua contribuição, o seu compromisso com os dízimos e com as ofertas tem abençoado, tem levado o evangelho às terras mais distantes deste planeta. Como, pastor? Porque a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Canaã, é fiel nos seus dízimos junto ao Supremo Concílio da nossa igreja. E são essas ofertas que também ajudam a pregação do evangelho em terras distantes, em locais, em países que a gente não vai conseguir ir lá de forma física, mas o nosso coração liberal vai através daquilo que nós ofertamos e dizimamos. João Calvino mesmo disse, de uma forma muito sábia, que Deus quer abençoar as pessoas, e Ele usa aqueles que são os filhos dele e que possuem o coração liberal para fazer entrar por mim, entrar pelo coração que é alegre nesta parte, para alcançar outras pessoas. O ensino é muito claro, se você só parar para refletir, se tem para mim, se está entrando por mim, tem para mim, para abençoar também o outro. Que Deus te abençoe, que Deus te capacite, faça parte de forma plena e integral desta obra, a Igreja Presbiteriana Canaã. Que Deus te abençoe. Turma, para quem ainda estiver acordado, manda aí uma palavra, o que você achou do nosso encontro, para a gente já fazer uma nuvem de palavras hoje e já postar a foto lá no Insta do primeiro encontro presencial da igreja. Foram vocês, tá bom? Pode ser a palavra que tiver no coração. Manda aí que a gente vai fazer a nuvem. Abraço, beijos. Vem pra UPA você também, vem! Jesus, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado pelo dia maravilhoso que o Senhor nos deu.
Deus, eu te peço para que o Senhor abençoe todos os membros da igreja, em especial os adolescentes, ó Deus, que o Senhor nos possa redirecionar para o caminho certo, nos abençoar e nos dar sabedoria para conseguir enfrentar os problemas do dia a dia. Deus, eu te peço entendimento para que possamos ouvir esse culto maravilhoso, ó Deus, para que podemos entender esse culto e praticar no dia a dia. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz. Fica firme, fica conosco agora na hora da exposição da palavra. Fica conosco na leitura da palavra eterna, suficiente e inerrante do nosso bom Deus na Epístola de João, no capítulo 1, a partir do verso de número 1, que nos diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho. E vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. E o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amado irmão, nós queremos refletir um pouco sobre este tema, que vai falar, como nós vimos aqui, da comunhão. Novamente, da comunhão que o povo de Deus deve trilhar, que o povo de Deus deve perseguir, que o povo de Deus deve anelar. O tema do mês é a bênção, de estarmos unidos mesmo distantes. E este texto aqui é escrito por João e é conhecido como uma carta geral, dada a todas as igrejas. João, conforme nos diz os estudiosos, estava pastoreando a igreja de Éfeso, quando ele escreve este valioso documento inspirado pelo Espírito Santo. E esta carta vai alcançar as igrejas por toda a região. Ou seja, mesmo distantes, eles estavam em comunhão. Mesmo distantes, eles estavam unidos. Ou seja, em torno de uma mensagem. A mensagem promove a comunhão entre os irmãos. E esta verdade preciosa que o apóstolo vai falar aqui é acerca da comunhão, e eu quero meditar um pouco sobre este assunto, fazendo a seguinte pergunta aos versículos bíblicos que nós lemos aqui. Eu quero então que você preste atenção comigo na seguinte questão: comunhão. Comunhão. A excelência da comunhão bíblica. Primeiro ponto, como obtê-la? A palavra no versículo de número 3, ela é muito clara, e João está direcionando aos irmãos a seguinte verdade:
O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Então, a comunhão bíblica, a comunhão que é abençoadora, a comunhão que mesmo distante unifica, abençoa e promove cada vez mais ao cristão as condições de ser chamado filho de Deus, é a comunhão que é baseada na palavra do bom Deus, na mensagem do bom Deus. Note bem, ele fala, o que temos ouvido, visto, anunciamos também a vós outros. Esta comunhão aqui é uma comunhão doutrinária, é uma comunhão firmada na palavra do bom Deus. Mesmo distantes dos seus destinatários, João escreve dizendo que esta comunhão é alcançada através da proclamação, da aceitação e da ministração desta mensagem que nós sabemos que é o próprio Cristo. Porque o apóstolo está então dizendo que ele anuncia acerca daquilo que ele viu e daquilo que ele presenciou, viu com os próprios olhos e ouviu com os próprios ouvidos. Meus irmãos, esta mensagem preciosa que aqui está sendo dada para nós é de vital importância. Mesmo distantes, precisamos, nestes dias em que vivemos, firmarmos cada vez mais na mensagem, firmarmos, se quisermos não nos perdermos por conta do distanciamento, nós precisamos manter a comunhão devidamente fundamentada, alicerçada em uma mensagem só, a mensagem da palavra do nosso bom Deus. Então, se eu quero obter a comunhão, eu preciso entender que, segundo este texto, a comunhão que abençoa, mesmo distante, é aquela que é firmada, é aquela que é orientada, é aquela que sedimenta, é aquela que pavimenta a nossa vida, os nossos caminhos com a palavra do nosso bom Deus. Note só, se o texto fala de como é que nós devemos obtê-la, e nós aprendemos que nós obtemos esta verdadeira comunhão doutrinária através da palavra, o texto vai avançar dizendo de quem é que nós devemos obter. Interessante que esta é uma verdade na sequência do versículo de número 3. Acompanhem comigo, ele fala lá, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Aqui eu quero fazer uma reflexão muito importante, porque nós precisamos explicar o contexto que este texto está escrito. O apóstolo João está escrevendo às igrejas que estava sendo atacada duramente por um movimento que ficou conhecido como gnosticismo. E muitos falsos mestres, muitos falsos ensinadores, enganadores, pessoas que estavam ensinando um outro evangelho e estavam pervertendo, levando e enganando muitas outras pessoas dentro da igreja. Por isso, João vai dizer, olha, você tem que entender que a comunhão que eu quero falar, a comunhão doutrinária que eu tenho a apresentar, a mensagem que eu tenho para entregar e que gera uma união, que gera a unidade do povo de Deus espalhada na face da terra, vem de alguém que tem comunhão com este Deus. O versículo é muito claro em falar, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Isto é muito importante, porque naqueles dias João estava enfrentando o problema do gnosticismo e havia um homem que Policarpo vai escrever posteriormente à igreja, dizendo que este homem se tratava de um estudioso das artes egípcias, e aquele homem
falava de um Cristo que a Escritura não atestava, de um Cristo que a Bíblia não dizia. Pasme você, ele afirmava que, na verdade, o mundo foi criado por um poder, por aquilo que nós até vemos uma certa relação com o gnosticismo moderno, um poder criador. Eles afirmavam, eles não criam na existência então do Deus primário, do Deus criador. Este homem, por nome de Cerinto, também não acreditava, então, no nascimento virginal do nosso Senhor e Salvador. Ele também não cria na divindade, na encarnação, na realidade plena e contínua, desde o início da vinda do Cristo aqui, no tocante ao Jesus já ter sido, desde o início, divinamente, ter a sua natureza divina e também ser verdadeiramente homem. Ou seja, Cristo, ele não acredita, esse Cerinto não cria que Cristo era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ele chegou a afirmar, irmãos, pasme você, ele chegou a afirmar que Jesus, quando nasce, e depois ele só vai receber o título de Cristo, a unção, entre aspas, de ser Cristo, com o batismo, com a descida ali do pombo ali sobre ele, que seria então o momento que desceria sobre ele uma espécie de uma unção e ele seria o Cristo. Meu irmão, o absurdo era tão grande, que o gnosticismo acreditava na falácia de que quando Cristo andava, ele não deixava marcas pegadas nas areias. Por quê? Porque isso estava muito ligado à ideia de que a matéria era má, de que a matéria não prestava. Por isso, o apóstolo João vai usar umas expressões que agora você vai entender de uma forma bem clara. Por isso, ele vai até certo ponto ser redundante, dizendo, ora, o que temos visto com os nossos próprios olhos. Olha, irmãos, você só pode ver com os olhos. Mas ele fala, e que as nossas mãos apalparam. Você só pode apalpar com as mãos. Porém, o que João está querendo dizer, parem de dar ouvido àqueles que não têm comunhão verdadeira com o Pai e verdadeira com Jesus Cristo. Jesus verdadeiramente homem, Jesus verdadeiramente Deus. A natureza humana e a natureza divina, as duas caminham lado a lado, sempre presente, desde o início na vida do Cristo. E este Cerinto era alguém que era um dos ensinadores desta doutrina, que na minha opinião, até os dias de hoje tem os seus seguidores. É por isso que o primeiro grande ensino que nós tivemos é que a comunhão verdadeira ela é obtida através da palavra. A comunhão verdadeira é verdadeiramente obtida através da mensagem que se é anunciada desde o início. O Cristo, o Messias, aquele que foi prometido pelos profetas, aquele que verdadeiramente era homem e verdadeiramente era Deus e que traz um exato cumprimento da palavra do bom Deus. Ele era o príncipe da paz, ele era o governador forte, ele era o maravilhoso conselheiro, tudo isto é verdade, mas ele era o Pai da eternidade, e para ser Pai da eternidade precisa ser Deus, e como aquele texto mesmo diz lá em Isaías, que além dele ser o Pai da eternidade, além dele ser o príncipe da paz, além dele ser o maravilhoso conselheiro, o seu Deus era o verdadeiro Deus Todo-Poderoso, como é dito lá em Isaías, o Deus forte. Por isso, o que João está dizendo para aqueles irmãos, e a palavra chega nos dias de hoje,
você deve obter a comunhão verdadeira daqueles que tiveram a experiência verdadeira com o Deus verdadeiro, o Cristo, o Emanuel, o Deus conosco. Aprendemos então que obtemos a comunhão que nos abençoa mesmo em distância, através da palavra, mas aprendemos também que devemos aprender e estar atentos de quem é que nós estamos obtendo esta mensagem. Aqui, então, eu quero dar uma palavra direta a você. Pare de ficar querendo obter a comunhão com Deus, ouvindo boca de pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus, ouvindo da parte de pessoas que nunca tiveram uma mínima experiência de salvação com este bom Deus. Pare, porque é o mesmo que você querer saber de mecânica com alguém que não entende e que nunca teve experiência nenhuma de mecânica. É você querer resolver os problemas do seu dente com o açougueiro. É querer você obter problema da sua luz, da energia dentro da sua casa, convidando um motorista de ônibus. Você precisa ir atrás daquele que sabe daquilo que está falando, que tem da parte da experiência daquilo que está exatamente dizendo. E eu vejo hoje, ainda mais por conta da internet e de outros mecanismos, pessoas querendo ouvir acerca de Deus através de bocas que nunca tiveram experiência alguma com a verdade revelada desde o início. O texto continua então a nos apresentar uma outra verdade preciosa, um outro texto maravilhoso que encontramos nesta passagem. Como nós aprendemos como obtê-la, nós aprendemos sobre a importância de quem obtê-la, mas nós precisamos aprender também o que se pretende ao obter a comunhão que vem da parte de Deus. O versículo diz de uma forma muito clara no versículo de número 4. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Aqui vai um outro ensino precioso para mim e para você. A palavra de Deus, ela não foi revelada para nós para trazer tristeza ao nosso coração. Ela vem para confrontar muitas vezes, é verdade. A comunhão com a palavra de Deus não vem para nos destruir. A comunhão com a palavra de Deus não vem para nos detonar. A comunhão com a palavra de Deus não vem para nos dilacerar no sentido de acabar, de nos conduzir a uma derrota completa e nem parcial. A comunhão com a palavra de Deus deve produzir a alegria. E eu quero aqui fazer uma reflexão, porque há toda uma discussão em relação a isso. Estaria então o pastor falando sobre o positivismo teológico ou a teologia da prosperidade? Não, meu irmão, não é isso que eu estou querendo te dizer. E se você está pensando isso é porque a tua cabeça está ruim. Não é isto, porque eu não creio na teologia da prosperidade, mas eu creio na prosperidade da teologia que ensina que Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, da teologia que ensina que Cristo veio para resgatar o povo escolhido do próprio Deus, da teologia eterna que veio para mostrar ao homem que ele está perdido sem o Cristo eterno, que veio denunciar o pecado que reina e impera neste mundo, mas que há uma redenção, de que Deus chama todos os povos, chama todas as nações ao arrependimento, ao plano eterno da salvação. Eu quero dizer para você que eu também não creio que o cristão não pode passar por tristezas. Eu sim creio que há muitas aflições que os justos passam na face da terra, mas eu creio que há uma certeza viva e eficaz e eterna que é anunciada desde o mais antepassado nosso, de que
a obra do inimigo não iria prosperar e que da semente da mulher viria aquele que iria esmagar, que iria pisar na cabeça da serpente e que ele veria de forma satisfeita o fruto do seu penoso trabalho ali na cruz do Calvário. E nós somos sim os abençoados nas regiões celestes em Cristo Jesus. Por isso, como o Salmo 126 diz, que quando nós contemplamos a restauração, quando nós contemplamos os tempos de dificuldade, quando nós olhamos para tudo isso, nós conseguimos ver que Deus transforma o deserto num manancial, que Deus faz com que a nossa boca se encha de alegria. Por quê? Porque Ele é a nossa alegria. Então, a comunhão verdadeira, a comunhão que é fruto da palavra do nosso bom Deus, provoca a alegria. Porque, como nos diz um cântico, a alegria está no coração de quem conhece a Jesus. Eu sei que talvez você está aí no bate-papo neste momento, aí escrevendo ou prestando atenção. Então eu queria que você pudesse escrever aí agora nesse instante: eu tenho a alegria que vem de Cristo, eu tenho a comunhão com você, meu irmão. E aí você vai entender o porquê do fica conosco, da comunhão que nós devemos ter um com o outro, porque esta comunhão gera no nosso coração a alegria que vem do altar da graça de Deus. E é por isso que eu posso afirmar como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, mesmo distante, mas unidos, comunhão viva e verdadeira, uma comunhão doutrinária, uma comunhão na palavra do bom Deus. Escreve aí, coloque aí: olha, eu tenho a comunhão que gera alegria, porque eu tenho o Cristo, o vivo, o verdadeiro, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Que bênção maravilhosa é nós termos esta verdade, meu irmão. Mas eu quero também retratar sobre quais são os resultados desta comunhão na vida do povo de Deus. O versículo de número 5 vai nos dizer de forma muito preciosa: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Primeiro impacto, primeiro resultado da comunhão que abençoa o povo de Deus. Primeira verdade é que nós temos comunhão com a luz. Comunhão com a luz. Note bem, o versículo nos diz de uma maneira muito clara: Deus é luz. Irmãos, isso é extremamente precioso para os nossos dias. Deus não é... O texto aqui está deixando bem claro que não é que Deus tem a luz, não é que Deus tem uma luz, não é que Deus é mais uma luz. Não, Deus é luz. Ou seja, em Deus não há possibilidade de trevas. Em Deus não há possibilidade de pecado. Em Deus não há possibilidade de obscuridade. Deus, ele é pleno na manifestação, na clareza, na forma mais pura e mais cristalina. Quando eu olho para ele, eu encontro tudo de uma forma muito clara e bela no tocante à revelação do plano da salvação para a nossa vida. Então nós temos a comunhão com a verdadeira luz. Pastor, se Deus é luz e Cristo é luz, sim, você lembra lá em João, naquele episódio no capítulo 8, em que o próprio Cristo disse que ele era a luz. Então, quando João está escrevendo aqui, ele está fazendo menção ao próprio Cristo, que é a luz que ilumina o mundo.
Então, verdadeiramente ele é Deus, Cristo é Deus. E os coríntios, aliás, os irmãos a quem ele escreve, estavam sendo atacados por uma doutrina que questionava se Jesus era verdadeiramente Deus, ou que se Jesus era uma espécie de um Deus menor, um tipo de Deus. Não, ele é luz, ele é Deus. E quando nós temos a comunhão vinda com este Deus apresentado aqui na Escritura pelo apóstolo João, nós temos a comunhão com o próprio Deus, que é a luz. Eu quero agora, neste pequeno momento, fazer uma reflexão com você. Você talvez que nos assiste já teve contato com doutrinas que queriam afirmar que Cristo não era Deus. Isto é mais um discípulo do gnosticismo que atacou a igreja nos primeiros dias, que depois, mais à frente, um herege por nome de Ário vai então incentivar e estimular e ensinar de que Cristo não era Deus. Falácia, mentira, engano. Ele é verdadeiramente Deus, porque a Bíblia nos diz isto de uma forma bem clara, de que no princípio era o verbo, e depois o verbo era Deus, e este verbo se manifesta, encarna, ele é o próprio Deus. Ele mesmo diz que ele e o Pai são um. Ou seja, não venha com esta falácia de que é um em propósito. Não, o texto ali é muito claro. Ele é o Deus eterno. Ele é o Deus que faz parte do plano da salvação manifestado na trina obra feita pelo trino Deus revelado nas Escrituras. O resultado, então, é que quando nós temos a comunhão verdadeira, nós temos a comunhão com o Deus que é luz. Ora, veja bem, o texto continua a nos dizer que quando nós estamos com Deus, nós temos a comunhão de uma forma muito clara com esta luz, e o resultado é que nós não andaremos nas trevas. Se alguém está andando em trevas, se alguém está fazendo coisas equivocadas, isso significa que esta pessoa não está trilhando o caminho da luz. E João está escrevendo isso de uma forma bem proposital, meu irmão. Bem proposital, por quê? Porque Cerinto afirmava que Cristo só veio a ser Jesus, só veio a se tornar Cristo mais à frente, e neste período em que ele não era o Cristo, ele era o Jesus pecaminoso. Olha o quanto que isto é mentiroso, porque a Escritura vai nos dizer que Cristo foi tentado em todas as coisas, mas em momento algum pecou, em momento algum falhou, em momento algum descumpriu a santa e bendita vontade do nosso Pai. Por isso, eu quero te estimular a fazer esta reflexão. Aqueles que andam na luz vivem não mais sobre a escravidão, sobre o domínio do pecado e das trevas, mas ama a verdade do bom Deus e por isso trilha o caminho da luz. Andar significa que a mente dele impulsiona os pés para praticar aquilo que o nosso bom Deus pede na palavra que ele dá. O texto também vai dizer que um outro resultado que esta comunhão com a luz, com essa comunhão doutrinária traz para nós, é a comunhão uns com os outros. Uns com os outros. O verso vai dizer a seguinte verdade, versículo 7. Se porém andarmos na luz, olha aí, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Note só que bênção preciosa, meu irmão. E eu quero aqui fazer uma reflexão importantíssima para nós. Eu há muito tempo, desde 2009, entendi na Escritura Sagrada que nós, como cristãos, não conseguiremos vencer neste mundo sem estarmos em comunhão uns com os outros.
E este texto vai nos dizer isto de uma forma muito clara. A comunhão uns com os outros aqui é fruto daqueles que estão na luz, aqueles que andam na luz. E é por isso que eu quero aqui falar para você sobre a importância de um item que eu tenho falado desde 2009 para a igreja e de uma maneira muito importante. Você precisa entender que é importante você ter alguém a quem prestar contas. Aquilo que muitos estudiosos vão chamar de companheiro de jugo, ou seja, aquele que você pode abrir o teu coração, aquele que você pode praticar os mandamentos recíprocos. Quais, pastor? Aquele que você tem, que você sabe que você pode contar com a oração dele. Orai-vos uns pelos outros. Aquele que você pode e sabe que você tem com que compartilhar o fardo, carregai o fardo uns dos outros. E aquele que, na minha opinião, é um dos mais importantes mandamentos recíprocos. Aquele que você sabe que você pode confessar os teus pecados, ou seja, confessai-vos uns aos outros. E aí, pastor, aonde está a luz? A luz está no seguinte sentido: quando nós sabemos que eu tenho a quem prestar conta, a minha vida entrará na luz, a minha vida estará exposta e eu não farei nada mais, procurarei evitar cada vez mais o fazer escondido, o estar nas trevas, o estar muitas vezes fazendo coisas que nós vemos e depois ficamos assustados. A ideia de estarmos e termos alguém a quem nós prestamos conta nos ajuda a nos mantermos cada vez mais na comunhão e na luz verdadeira. Eu quero aqui dizer para você que recentemente eu tive a notícia de uma estratégia que uma igreja utiliza para tratar com pessoas que têm problema de pornografia. Eu fiquei sabendo que existe sites, aplicativos preciosos que você pode utilizar como mecanismo para proteger você deste problema. E nesta igreja, de forma especial, o pastor que lá dirige, diz que quando alguém procura ele para poder tratar de um dos problemas, quando estão enfrentando problemas com pornografia, ele pede para que essa pessoa instale um determinado aplicativo. E que este aplicativo vai ser também instalado no programa, no celular ou no computador de mais duas pessoas. Para quê? Para que estas pessoas possam acompanhar esta pessoa quando ele acessar estes sites. Pastor, mas alguém que veio para Jesus pode estar ainda agindo assim? Sim, meu irmão. O pecado talvez dessa pessoa é pornografia. O seu pode ser a fofoca. O pecado desta pessoa pode ser o vício, sabe lá no quê? O seu pode ser um outro vício que pode estar muito bem protegido. Porque não vem tanta evidência, mas o problema é que, como nós afirmamos nos dias de hoje, nós ainda estamos no processo de santificação, e João vai dizer que o estar na luz, o estar caminhando na luz, o estar em comunhão uns com os outros vai evitar com que as trevas prevaleçam na sua vida. E este pastor que diz lá, fala que a pessoa num primeiro momento fica um pouco abismada e vai falar, mas outras pessoas vão saber do meu problema. E ele diz, olha, eu, pastor, não tenho como te acompanhar 24 horas, por isso eu preciso dividir o fardo para poder te abençoar. E o texto aqui nos diz mais ou menos isto. E eu quero deixar de uma forma bem clara sobre a importância de você estar conectado nos grupos pequenos, ou de você ter alguém a quem você pode confiar. Porque o pecado, o vício, aquilo que te escraviza, você só vai conseguir vencê-lo se ele vir para a luz, se você trazer para a luz, se você colocar na luz. E ali o versículo vai dizer que os irmãos mais experientes, que aqueles que estão na caminhada com você na luz, que também estão na comunhão, você vai ser beneficiado por aquilo que o verso diz. E o sangue de Jesus
seu Filho nos purifica de todo o pecado. Ou seja, eu quero dizer uma coisa para você: a comunhão que você deve ter com o seu irmão, a comunhão que você deve ter com o seu líder de grupo, a comunhão que você deve ter com o seu mentor, é para te tirar do pecado, é para você vencer o pecado, não é para você impulsionar, não é para você se unir com esta pessoa, para falar mais mal do outro, ou então para ver mais coisas que não se deve, ou então para mentir mais, ou para esta pessoa massagear o teu ego, ou então para esta pessoa manter você dono e reinando no trono do pecado. Não, esta comunhão deve ser para apresentar Jesus Cristo, para que em posse da verdade libertadora de Cristo e desta comunhão maravilhosa, você saia das trevas e venha para o reino da maravilhosa luz, a comunhão que vem de Jesus. Eu quero então dizer para você nesta oportunidade, quais são os seus vícios, quais são as suas batalhas. Você pode ter um vício que você está guardando ele, protegendo ele, guardando, colocando a mão lá, tendo todo o cuidado, um carinho, e você está escondendo. Eu quero dizer para você que quem tem comunhão com Deus não tem pecado de estimação. Eu quero também dizer para você que se você está se unindo, se você só está tendo comunhão com esta pessoa, está evitando a outra, porque a outra, na comunhão contigo, expõe e trata das questões à luz da Escritura Sagrada, reveja, porque talvez Deus está mais uma vez mostrando para você que Ele quer te trazer para a luz. Eu quero também te impulsionar a abandonar esta amizade que muitas vezes se une para estar promovendo aquilo que é trevas. Eu me lembro, num passado distante, de uma pseudo-amizade de duas pessoas que se uniam muitas vezes para falar mal do outro, que se uniam muitas vezes para falar coisas indevidas e que no final não deu certo e só teve dor e só teve derrota. Eu quero dizer para você, fica firme, fica conosco, mas fica conosco na comunhão que vem do nosso bom Deus. E aí os hábitos escravizadores, aquilo que é o teu vício, vai ser destruído através da comunhão viva e verdadeira deste Deus maravilhoso que morreu na cruz, que nós vimos, que nós testemunhamos e que nós vivenciamos juntos, irmanados numa só fé. Fica firme, fica conosco, fica com Cristo e que Deus te abençoe com muita luz, com muita paz e com muita santidade. Que a graça do bom Deus, o amor do eterno Pai, as divinas e sempre presentes consolações do Santo Espírito de Deus, repouse sobre sua vida, meu irmão, e repouse sobre o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e eternamente. Amém. Irmãos queridos, que Deus te abençoe. Fica firme, fica conosco, fica com Cristo.